A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo Jesus, pastor Kadosh. Eu decidi fazer esse vídeo para expressar a minha indignação acerca de muitos ministérios. Um certo jovem me perguntou qual era a igreja do século 21 que se comparava aos fariseus da época de Jesus. E eu vou lhe dizer qual é. A Bíblia diz que os fariseus eram uma ordem de pessoas, uma classe de pessoa que não se misturava com ninguém. Vou dar um exemplo. Tinha evento na cidade. Tinha um certo evento na cidade. Só que essa igreja do fariseísmo, ela não se misturava. Ela sabia que o evento era para Jesus, mas elas não iam. Fariseu é aquele que passa por você, sabe que você é homem de Deus, crente, e não te dará paz. Fariseu é aquele que é instruído pelo seu próprio pastor a dizer o seguinte: se alguém se desviar, não fala mais com ele, não dá mais a paz a ele, não fala de Jesus para ele, porque ele já conheceu Jesus, só que ele se esqueceu de uma coisa. Paulo se afastou do evangelho quando ele foi à cidade de Tarsis, quando ele desistiu de tudo, e lá Deus tratou com ele. Pedro, a mesma coisa, ele fez a mesma coisa, ele foi para Tarsis, quando ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Quantas das vezes nós dizemos para si mesmo: eu me afastar? Não, eu nunca vou me afastar. Mas o cair não é que seja do homem, mas o homem é falho. E quando o homem ele cai, nós temos o trabalho, o dever, irmãos, de ir até ele, perguntar o porquê que ele se afastou. Irmãos, o que é que aconteceu? Por que o irmão se afastou? Igreja que vive em união uma com as outras, essas não são a igreja dos fariseus. Fariseu é aquela igreja que bate no peito e diz assim: só a minha vai para o céu, as outras todinhas vão para o inferno. Essa aí é a igreja do fariseu. A igreja do fariseu é aquela que o pastor bate no púlpito e diz assim: amanhã todo mundo está em jejum, menos ele. Essa é a igreja do fariseu. Igreja do fariseu é aquela que sobe no púlpito e diz assim: ame o seu irmão, mas na prática não vive isso. Essa é a igreja do fariseu. A igreja do fariseu é aquela que diz assim: olha, irmão, não julgue para que não sejais vós julgados, em Mateus 7. Só que ele se esqueceu que ele mesmo julga a nossa convenção, a placa da nossa igreja. E ainda pior do que isso, ainda chama as nossas igrejas de igrejinha. Oi, irmão, você está andando nessas igrejinhas por aí? Ele se esqueceu que Deus não chamou igrejona. Deus olhou para aquele templo grandão e disse para Caifás: destrói esse templo, que em 3 dias eu vou reconstruir. Ele está falando que a igreja não é aquela do alto, não é aquela de concreto, de madeira. A igreja é eu, é você. Se esse vídeo falou com você de uma forma poderosa, de uma forma realista, tenha coragem e compartilhe para todos os grupos. Fica na paz do Senhor.